E aí galera, hoje eu queria fazer um vídeo pra vocês sobre o tal do visto U. Muitas pessoas já me perguntaram, algumas pessoas falaram que... pelo vídeo que eu fiz, né, que eu fui assaltado aqui em Los Angeles. Se você não viu ainda, vou deixar aqui no cartãozinho. Fui assaltado aqui pertinho em Inglewood. Tô aqui agora em Westchester. E... enfim, eu fui assaltado lá e me falaram: pô cara, se você ainda já não tivesse o Green Card aí, isso te qualificaria pra um Green Card, né? E não é bem assim, né, galera? Não é bem assim. Eu já escutei de vários brasileiros. A pessoa fica procurando encrenca aqui já pra conseguir um green card, né, cara? Então, existe o visto U, tá? Hoje eu vou falar pra vocês sobre o visto U, como é que funciona, como que você qualifica. Eu espero que ninguém qualifique pra esse visto, cara, porque, né, pra você participar desse visto, você tem que ser... você tem que ter sido vítima de um crime. Só botando aqui uma exceção, né? Existe também o visto S, que poucas pessoas conhecem, mas esse sim é aplicado para testemunhas. O único problema é que são testemunhas de quadrilhas, né? Você não pode testemunhar um crime isolado, né? Tem que ser uma quadrilha, uma organização criminosa. Terrorismo também qualifica para esse tipo de visto, né? Se você descobre uma quadrilha terrorista, tem informações suficientes para isso. Pelo amor de Deus, pessoal, não vão querer dar uma de detetive, né? Aquele vizinho muçulmano que você tem, ou vizinho que, né, tem uma movimentação estranha, você acha que ele tá vendendo droga. Não vão querer se meter nessas coisas porque vai acabar dando mal, né? Não adianta ser testemunha, tá, galera? É só vítimas. Você tem que ter sido vítima de um crime e você tem que ter sofrido uma lesão corporal ou assim um abuso mental, né? Uma lesão mental também, uma lesão psicológica, né? Melhor traduzindo aí o termo. Então, galera, o visto U, ele foi feito pelo seguinte, né? Deixa eu explicar isso pra vocês conseguirem entender, né? Por que existe o tal do visto U. O visto U é porque... claro, os Estados Unidos, como todo mundo sabe, é um dos países que tem mais imigrantes, que convida mais imigrantes, né? Por isso que eu insisto em dizer que não é tão difícil assim conseguir um green card, né? Nenhum país do mundo oferece tantos programas para você conseguir uma residência permanente aqui, né? E os Estados Unidos, ele tem imigrantes de todo tipo. E a preocupação dos americanos é justamente esses imigrantes serem explorados, né? Serem explorados, serem vitimalizados, né? Vitimalizados, isso existe, cara? Enfim, serem vítimas de um crime. Então, eles sendo vítimas de um crime, por eles estando aqui ilegais, eles ficariam quietos, né? Um caso de estupro, por exemplo, a pessoa não ia na delegacia fazer o BO, fazer a queixa, porque tem medo de ser deportada, né? Você tá aqui ilegal. Então, o visto U foi feito em caráter excepcional justamente para esse tipo de imigrante, para que ele não tenha medo de ir na polícia. Pelo contrário, para que isso incentive ele, né? Incentive ele a ir na polícia e contar o que aconteceu, né? E tentar ajudar, inclusive, na investigação, né? Inclusive, você tem que ter, para se qualificar, que eu vou falar agora, você tem que se mostrar pronto para ajudar, né, na investigação. Eu vou detalhar aqui, não vou detalhar todos, tá, pessoal? Porque são mais de 20 crimes aí, tem todos na página lá da USCIS, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês verem, mas eu vou tentar falar aqui sobre os principais, né? E alguns que talvez muitas pessoas não tenham ainda, não esperavam, né, que um crime assim poderia dar direito ao visto U. Então, entre esses crimes, né, no meu caso, quando eu fui assaltado aqui em Los Angeles, por exemplo, eu não teria direito ao visto U, porque o meu crime, ter levado 3, 4 socos na cara, não foi um crime agravado, né? Foi um assalto comum, um assalto simples. No Brasil a gente talvez não tenha essa tradução, né? Não é nem um crime hediondo, nem um crime agravado. Mas talvez agravado, mas eles chamam de felonious, que é um felony, né? Um assalto felonious, que é um subjetivo do felony, que é o adjetivo. Eu acho que é isso, galera. As minhas aulas de português sempre eram as piores, mas eu acho que é isso. Então, assim, o felony, ele significa uma hediondez, né? Então, um crime, por exemplo, de assalto, ele teria que ter sido qualificado com um taco de beisebol. Se os caras me atacassem com um taco de beisebol, com a mão armada, se eu tivesse levado um tiro, né, com outras maneiras mais graves, aí sim eu teria direito a pedir o visto U, né? Então, o primeiro crime, né, que eu tô falando pra vocês é um assalto agravado, né? Um assalto com extrema violência. Então, isso poderia te qualificar para o visto U. Outros tipos são crimes, claro, tentativa de assassinato,
sequestro, tortura, crimes também os hediondos aí no Brasil, né? Acho que deve entrar praticamente todo, tráfico de drogas, crimes também de fraude, estelionato, né? Isso aqui nos Estados Unidos eles levam muito a sério, eu já repeti isso em vários vídeos, né? Aqui crime de fraude, falsificação de documentos, fraude também na hora de empregar um empregador estrangeiro, né? Porque aqui tem algumas regras para você empregar um empregador estrangeiro. Se essas regras forem fraudadas, também você pode, né, entrar nesse vício, né? Se você, no caso, é um empregado estrangeiro e fizeram lá uma malandragem, né, para te colocar no emprego, mas que você também acaba se dando mal, né, acaba sendo vítima desse crime, né? É meio confuso, né, pessoal? Mas assim, para ilustrar bem, você vem para cá, por exemplo, e trabalha como um escravo, né? Fraudam lá, eu tô generalizando assim, né? Mas para dar um exemplo para ficar bem claro, e inclusive escravo também entra para esse crime, tá? Se você ficar aqui como escravo, as pessoas dão um jeitinho para te fazer, né? Para te empregar, como eu já falei, falsificando de documento. Ficou meio complicado para ilustrar isso, né? Mas, enfim, pessoal, se você pode também, aconselharia muito você a procurar um advogado, né? Porque esse não é um dos vistos mais fáceis de se peticionar. Mas, enfim, outras coisas são também o abuso sexual, né? O assédio sexual, a prostituição também, né? Crimes relacionados à prostituição, mas também o estupro, né? E todos esses crimes são protegidos porque eles querem, né, que a vítima leve isso a conhecimento público, leve isso à polícia, que esses crimes sejam investigados, né? Outro crime que é bem interessante também é você trabalha e não recebe, o cara não te paga. Isso também é um crime que eles levam muito a sério e você pode peticionar o visto U, porque a pessoa tem, né, trabalhou, você tem que receber. Outro crime também, bem curioso até, que eu estava vendo esses dias, uma mulher, ela foi presa, uma senhora, ela foi presa por uma polícia, pela polícia, vamos dizer, militar, né, que seria aqui nos Estados Unidos, uma polícia comum. A polícia comum, ela só pode te prender aqui nos Estados Unidos, acho que no Brasil também, mas se você tiver em flagrante, né, se você tiver cometido um crime e tiver em flagrante. Se não for nessa situação, a polícia não pode te prender por você não ter documentos. E essa polícia prendeu, né, essa mulher, ela ficou... E prender assim, pessoal, eu não digo, né, você não precisa prender de fato, você não precisa algemar a pessoa, você não precisa botar no camburão, você não precisa botar ela numa cela. Prender é simplesmente, né, o policial tá ali, fazer aquela pressão, te coagir, né, a não sair dali. Então eles ficaram esperando o policial de imigração, que era o ICE, né, o ICE, que é a polícia de imigração, e esse sim pode te prender por você estar sem os documentos, e eles ficaram esperando o ICE. Quando o ICE veio, né, prendeu ela, mas todos os imigrantes ilegais aqui, antes de ser deportado, têm direito a passar por uma corte, né, por um processo de defesa, e o advogado, né, muito bem, fez lá o pedido do visto U, porque ela ficou presa ilegalmente, né, ela ficou presa coagidamente pela polícia, né, até esperar o ICE. E então, olha só que interessante, a mulher que era para ter sido deportada por estar aqui sem os documentos, acabou tendo sido presa e conseguiu reverter isso num green card. Então hoje ela vive aqui, né, tem residência aqui nos Estados Unidos, né? Claro que no começo ela pediu o visto U e depois consequentemente foi o green card. Mas que engraçado, a pessoa sem documento, em vez de a polícia agiu mal, né, pela má ação da polícia, acabou sendo recompensada pelo green card. E na verdade a intenção é justamente essa, né? É recompensar a pessoa que sofre aqui um crime, né? Um crime desses tão graves. Se eu for vítima de um crime aqui, é com certeza que eu vou conseguir o visto U? Não, cara. São 10 mil vistos U por ano, né? E os Estados Unidos tem muito disso. Como são muitos imigrantes, eles, né, selecionam. Então, se você é o 10.001 a peticionar, você vai no ano que vem, né? Se você for o 20.001, você vai esperar 2 anos, né? Então, tem essa fila aí, crimes mais sérios, mais relevantes, vão conseguir o green card antes, né? O green card eu digo porque, né, é uma consequência, né? Mas antes você vai ter o visto U. Você vai conseguir o visto antes, né? Se você tiver sido vítima de um crime mais sério. Então não é garantido, mas você pode qualificar sim. Se você não se qualificar, você vai ser deportado. Você estando aqui nos Estados Unidos ilegal, você pode ser deportado, tá? Mas
até por uma certa ética, assim, não sei se ética, mas um certo respeito ou consideração. Pelo menos o livro que eu estava lendo, né, até pouco tempo, eu estou estudando aqui, né, o sistema legal americano, até quando eu tinha feito esse livro. E imagina que até hoje ninguém ainda foi deportado por ter sido recusado no visto U, né? Então, galera, é isso. O visto U você tem que ter sido vítima de um crime, você tem que contribuir com a justiça, né? Você tem que contribuir com a investigação criminal. E outra coisa bem importante que eu estava quase esquecendo, o visto U, ele te dá também uma anistia, né? Se você cometeu outros crimes, eles perdoam, né? O visto U, ele perdoa todos esses crimes. Todos não, porque se você cometeu um crime hediondo, se você traficou drogas, aí não vai te perdoar. Mas se você cometeu crimes leves, né? Por exemplo, a própria entrar por aqui, né? Se você entrou pelo México, você cometeu um crime contra a fronteira americana, né? Um crime formal, né? De estar aqui nos Estados Unidos ilegal, ele também vai te dar uma anistia com relação a esse crime aí. E é isso, galera. Essas são aí algumas curiosidades do visto U, né? Alguns dos requisitos. Espero que ninguém tenha que passar por isso, mas, né, se você foi vítima de um crime, se tem um empregador aí que não quer te pagar, se tem, né, alguém te abusando por você, principalmente por você ser ilegal, né? A pessoa achar que você não vai procurar a polícia, procure seus direitos, procure um advogado. E de repente pode aí, né, você ser recompensado com uma residência, um green card, né? Essas são algumas considerações aí sobre o visto U e também o visto S aí, né, que é pouco conhecido, né? São duas categorias de visto um pouco mais um pouco menos conhecida, porque claro, né, você tem que ter tido a sorte, não, né? Você tem tido o azar de conviver ou com um grupo criminoso, né, uma organização criminosa, ou de ter sofrido uma lesão corporal, uma lesão psicológica por conta de um crime grave, né? Então é isso, pessoal. Como eu disse, espero que ninguém passe por isso, mas fica aí como curiosidade e, né, fica como um ensinamento aí a mais para tirar algumas dúvidas sobre o visto U. É isso, galera. Um abraço para vocês e eu fui! Se tivesse acontecido alguma coisa assim, né, ter sido assaltado. Tô ruim meu português, galera, tá enferrujando. Preciso fazer mais vídeo.